Quantos estão alegres nessa manhã? Glória a Deus. Apesar do frio, glória a Jesus. Queridos, que louvor abençoado aqui. Eu estava ali pensando, depois desse louvor, não vou mais ministrar louvor, parei. Glória a Deus, Mauro, equipe. Obrigado também ao irmão Nelson aqui pelo apoio. Glória a Deus pela sua vida, Nelson. Tamo junto. Queridos, deixa eu reforçar aqui alguns avisos. Vai ter o Paz News? Não, né? Na próxima sexta-feira, dia 23/6. Primeiro que toda sexta nós temos aqui o nosso clamor, que é a nossa reunião de oração. Toda sexta-feira às 20 horas. Glória a Deus. E nessa próxima sexta, após o clamor, nós teremos o nosso Tadel local. O que é o Tadel? É uma reunião de treinamento para a igreja. Todos estão convidados, será bem prático esse nosso Tadel, será tipo meia hora, 40 minutos após o clamor. Então, das 9 às 9h30, 9h40, estaremos juntos aqui. Todos estão convidados para o nosso Tadel local, próxima sexta, 23/6. É muito importante a sua presença. E o próximo aviso, queridos, a partir do dia 25/6, estarão abertas as inscrições para o Casados para Sempre. Glória a Deus. Porém, a inscrição será em Barueri. Tá bom? Então, 25/6, para se inscrever no Casados para Sempre, nós teremos uma turma aqui em Santana, o Adail e a Joelma, que estão liderando aí. Então, é necessário você fazer a inscrição lá na Paz Barueri, no dia 25/6, vagas limitadíssimas, são poucas vagas. Você que realmente quer investir no seu casamento, então não deixe de se inscrever. E por último, quero saber se nós temos algum convidado especial que está aqui hoje pela primeira vez. Levante a mão. Glória a Deus. Temos ali uma família. Amém? Queria dizer que vocês são muito bem-vindos. Nós já amamos vocês. Tá bom? Vocês vão receber aí um cartãozinho, coloque o nome e telefone, queremos entrar em contato com vocês. E no final do culto, não vá embora sem falar conosco. Nós temos um café aqui para a gente poder conversar um pouco com os nossos convidados especiais. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos hoje encerrando a série de mensagens Compromisso, maximizando o seu potencial. Eu creio que depois dessa série, a minha vida, a sua vida, não será mais a mesma. Amém? Como Deus tem falado conosco aqui semana após semana, como nós falamos aqui anteriormente, né? O lugar mais rico da terra não são os poços de petróleo, não são os grandes bancos de Nova York, mas, em certo sentido, o lugar mais rico da terra é o cemitério, por incrível que pareça. Pois no cemitério foram enterrados muitos projetos, muitos sonhos que viriam para abençoar uma geração. E pessoas que carregavam tais projetos, por empurrarem com a barriga, não honrarem o que receberam, não maximizaram o seu potencial e talvez morreram até de forma precoce, porque não assumiram um compromisso com o seu propósito. Mas nós temos a oportunidade de aprender e de corrigir, e que todos os planos do Senhor para a nossa vida se cumpram, em nome de Jesus. Amém, queridos? Lembrando que não haverá atalhos, né? Nós temos de pagar o preço de ser aplicado, de mergulhar, de dedicar, de entregar. O nosso texto base da série é Colossenses 3:23. Nós vamos ler juntos aqui. Colossenses 3:23, que fala assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Não para as pessoas. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos.
Curve a sua cabeça. Pai, nós oramos e te pedimos graça nessa manhã, te pedimos favor do Senhor, te pedimos, Espírito Santo, fala conosco, que não seja apenas informação, mas que seja revelação do Senhor, que nós possamos receber a boa semente da Tua palavra e que possa fazer a diferença em nossos corações. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. Até na hora de expressar, precisa ser de todo o coração. Amém? Então, tudo que eu faço de coração para o Senhor. Sabe, queridos, eu ouvi uma frase uma vez que fala assim, que toda revolução começa com uma paixão, com um santo fervor, com intensidade, com foco ajustado. Eu tenho uma missão, vou dedicar a ela. Tudo que eu for fazer, eu vou fazer de todo o coração. Mas o que nós assistimos muitas vezes é uma geração passiva. Uma geração que quer muito receber, mas não quer se doar. Uma geração que quer ser servida, mas não quer servir. Uma geração mimada. Me corrijam se eu estiver errado. Eu falei aqui sobre aliança, numa das mensagens, compromisso unilateral, mas eu preciso muito pontuar uma coisa, queridos, dentro de uma aliança, é esperado que cada um se esforce para cumprir a sua parte, sim ou não? Todo relacionamento vai haver um fator chamado reciprocidade, Às vezes o marido passa o dia inteiro tratando mal a esposa, sendo grosseiro, e quando chega a noite, ele quer carinho. Tudo que o homem semear, ele colherá, diz a palavra de Deus. Isso é uma verdade espiritual. O nosso relacionamento com Deus tem base na reciprocidade. Deus é gracioso? Sim, mas existem princípios, leis espirituais. Tiago 4:8 fala sobre isso. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Olha a reciprocidade. Chegai, e Ele chegará também. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis, essa é uma versão mais rebuscada aí, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe quando eu busco algo sem paixão, com medo de encontrar? Eu busco, mas não é de coração, eu busco sem intensidade, sem maximizar a procura. Todo relacionamento verdadeiro vai ter reciprocidade. Como eu falei para vocês, nós estamos caminhando para o final da série Compromisso. Nós falamos sobre compromisso com Deus, compromisso com a família biológica, compromisso com o seu sonho, que foi domingo passado. E hoje falaremos sobre compromisso com a família espiritual. Compromisso com a família espiritual. Efésios 2:19. Vamos abrir esse texto da palavra de Deus. Efésios 2:19 fala assim. Fala justamente assim. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Quantos aqui são da família de Deus? A maioria. Eu estou brincando, todos. É porque a maioria levantou a mão. Mas todos são da família de Deus. João 1:12 fala assim: mas a todos quantos o receberam, o Nelson leu esse texto aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Queridos, o primeiro aspecto que nós devemos considerar, devemos reconhecer que nós somos uma família. Amém, queridos? Amém. Então, se você já recebeu Jesus como Senhor,
você é filho de Deus e você faz parte da família. A expressão favorita de Paulo para descrever os crentes é justamente irmãos. Ele usou esse título pelo menos 60 vezes em suas cartas. Paulo entendia a igreja local como uma família. Cada membro nasce de novo pelo Espírito e se torna participante da família, coparticipante da natureza de Deus. Nós não podemos ignorar o fato de que nós somos família. Porém, a grande verdade é que algumas pessoas têm uma visão errada sobre o que é a igreja. Existem pessoas que enxergam a igreja como um posto de gasolina. Acabou o combustível, então encosta para abastecer. Outros enxergam a igreja como um lugar de entretenimento. Eu preciso me distrair. Hoje não tem jogo, não tem nenhuma agenda importante, então vou para o culto, vou para lá. Entretenimento. Muitos enxergam a igreja como um grande supermercado, com muitos produtos a oferecer, prestadora de serviço, ou seja, eu contribuo, eu preciso receber serviços espirituais. Mas como nós devemos entender a igreja? Aquilo que eu tenho falado, como uma família de muitos irmãos. A Bíblia diz que Jesus veio ao mundo como unigênito para se tornar o primogênito entre muitos irmãos. Este é o desejo do coração do Pai desde a eternidade. Talvez nós nunca tratamos a igreja como uma família porque talvez não fomos ensinados. E este é o objetivo desta mensagem. Eu sou o primeiro que preciso aprender e crescer, e que nós sejamos bons alunos e possamos aprender com o nosso irmão mais velho. Amém, queridos? A Bíblia ensina que a vida cristã não significa somente obter a salvação. É lógico que a coisa mais importante que nós podemos ter é a nossa salvação. Mas, além de ser salvo, além de ter a certeza que nós vamos para o céu, nós precisamos entender que nós devemos fazer parte da família e se tornar parecido com Jesus. Então, muitos creem o suficiente para não ir para o inferno, porém não exercem uma fé completa, não se tornam cristãos ativos porque não se sentem parte da família de Deus. A Bíblia deixa muito claro que o verdadeiro seguidor de Jesus, ele tem relacionamento com ele, mas também com a família dele. Um dos maiores males da nossa era, queridos, é o problema da solidão, do isolamento, do individualismo. Provérbios 18:1 diz que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge contra a verdadeira sabedoria. Outra versão diz que o solitário busca os seus próprios desejos. Parece bom, né? Estou me protegendo, mas é um engano terrível. Pesquisas apontam que a solidão será a principal doença do século 21. Sem falar que o isolamento empurra as pessoas para outros problemas, como a depressão. Nós não podemos viver isolados. Não basta crer em Jesus, mas eu preciso aprender com Jesus. Eu não quero fazer parte da estatística, né, daqueles que entrarão em depressão. Eu quero ter saúde emocional, eu preciso desse envolvimento com outras pessoas que são falhas, sim, mas nós estamos crescendo juntos. Tem aquela frase que diz que antes só do que mal acompanhado. Está errado, queridos. A família espiritual é o projeto mais importante do ministério de Jesus. E ele disse: eu edificarei
a minha igreja. Eu edificarei a minha família, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, é tão poderoso nós sentirmos parte. Quando você participa de uma comunhão saudável, quando você tem um tempo de conversa com alguém, como é gratificante, como você se sente bem, sim ou não? Queridos, viver em comunhão não é uma opção. E Jesus disse certa vez: aquele que comigo não ajunta, espalha. Se após crer em Jesus, eu não for inserido na família, eu sou o candidato a espalhar. E eu não quero espalhar, eu quero participar, amém? E vou falar aqui com vocês sobre benefícios, do envolvimento com a família espiritual. Benefícios do envolvimento com a família espiritual. A primeira coisa, acolhimento, hospitalidade. A Bíblia diz que o Senhor, Ele faz com que o solitário viva em família. O Evangelho se trata de filhos voltando para o Pai. Isso é a igreja. E eu e você vamos ajudar a trazer essas pessoas, acolher essas pessoas. Falei aqui anteriormente sobre solidão. Pessoas estão dentro da igreja, mas se sentem só. Como a dracma perdida, a moeda que se perdeu dentro de casa. Então, o primeiro benefício do envolvimento com a família espiritual é o acolhimento. Se você não tem se sentido acolhido, nós estamos falhando. O primeiro benefício é o acolhimento, que toda família espiritual deve prover. Hospitalidade. Segundo benefício, relacionamentos saudáveis. Queridos, a família terrena não é perfeita. A família espiritual também não é perfeita. Mas nós temos um Pai que é perfeito. E nós temos a palavra que transforma. E nós temos relacionamento que curam. Provérbios 27, 17. Está aqui na palavra. Provérbios 27, 17 fala assim: como o ferro afia o ferro, assim é o homem e o seu amigo. Amém? Nós precisamos entender, queridos, que o nosso crescimento passa pelo outro. O nosso crescimento, a nossa edificação passa pelo nosso irmão. Como eu aprendo com a minha esposa, com o meu filho, como eu aprendo com a minha equipe de discípulos, como eu aprendo com cada um de vocês. Aprender a amar, pedir perdão, perdoar, se humilhar, é na família espiritual que isso acontece. Eu, pela graça de Deus, estou há 19 anos nesta família da paz, nesta família espiritual de uma liderança tão amável, liderados que só me dão alegria. Como eu amo fazer parte desta família. E é muito triste, pessoas dentro da igreja, não aqui, isso aqui não acontece em nome de Jesus, pessoas dentro da igreja, deslocadas, sentem que não fazem parte. Queridos, nós devemos repreender todo espírito de orfandade que tenta roubar as pessoas. Ninguém precisa ser órfão. Nós temos um Pai lindo, nós temos uma família linda. Amém, queridos? É perfeita a família? Não. Mas nós estamos no processo. Olha para a pessoa aí do seu lado e fala assim: você é um irmão muito querido, uma irmã muito querida.
a ideia de cultivar intimidade com Deus e não cultivar intimidade com a família não é bíblica. Ao contrário, a palavra comunhão na Bíblia, koinonia, significa envolvimento profundo. E veja que um relacionamento profundo com Deus me levará a um relacionamento profundo com os irmãos. E eu não posso abrir mão disto. O vertical gerando o horizontal. Certa vez Jesus recebeu convite de casamento. Chegou lá o carteiro, entregou lá um convite ao amado Jesus e os seus discípulos. Se convidasse só ele não iria. Quando nós temos o encontro com Jesus, nós temos o encontro com a sua família. E Jesus foi naquela festa e ele fez milagres, quando ele transformou a água em vinho naquela festa de casamento. Quando nós temos o encontro com Jesus, não tem como eu tenho um encontro com a família dele. Amém? Quantos estão entendendo? Amém. Atos 2:42, continuando aqui, fala assim, Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja que aqui tem 4 colunas. A igreja primitiva praticava essas 4 colunas, 4 mandamentos da igreja do primeiro século. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra, na comunhão, no partir do pão, entendemos aqui como a ceia, e nas orações. Então, a ministração da palavra é importante, participar da ceia é importante, orar juntos é importante, mas não podemos esquecer da comunhão. Se nós queremos ter uma vida vitoriosa, precisamos considerar todas essas 4 colunas aqui. E eu quero falar algo muito importante para você, sabe, queridos? Talvez você não consiga estar na célula, por algum motivo, talvez porque estuda, trabalha no horário, tem alguma situação, mas eu quero te incentivar a você encontrar oportunidades de estar conectado com alguém, de tomar um café juntos, participe da comunhão da célula. Quero te contar um segredo. Toda célula, por exemplo, a célula de quarta-feira, eu tenho uma célula na minha casa que é de quarta-feira, mas nós estamos sempre fazendo comunhões fora do dia da célula. Talvez um dia que você pode estar junto. Amém? A comunhão da célula geralmente é feita num dia fora do habitual, um churrasco, por exemplo. Amém? E o texto fala sobre perseverar, esforçar, ter um forte compromisso. Atos 2, 46 e 47. Mais uma vez aqui diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então isso era uma cultura, uma assinatura da igreja primitiva. Atos fala sobre isso, as cartas de Paulo falam sobre isso, Hebreus fala muito sobre essa cultura de congregar. Hebreus 10, 24, ele diz: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Tem outra versão, a nova tradução da linguagem de hoje, que ele fala: pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Versículo 25:
não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Pensemos uns nos outros, que isso caia para nós como revelação. Se eu estava vivendo só para mim, a partir de agora, pensemos uns nos outros. Não deixemos de congregar, não abandone esse costume como alguns estão fazendo. Isso é muito forte, isso é um mandamento do Senhor para nós. Tem uma frase que o pastor Melvin sempre falava, ele dizia assim: somente uma vida nós temos, e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Vou ler novamente. Somente uma vida nós temos, e ela logo passará. Somente o que for feito por Cristo permanecerá. Não despreze a coluna que é a comunhão bíblica. Faça parte. O irmão Nelson falou aqui que ele tem envolvimento com poucas pessoas aqui na igreja, mas o Nelson, ele está inserido numa célula em Cajamar, que é uma bênção tão grande. E ele realmente é alguém que faz parte da família, porque ele foi inserido, porque ele tem valorizado a comunhão. Tem uma outra frase que eu ouvi, essa frase aqui é um pouco longa, preste atenção, fala assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro. Depois, perdem dinheiro para juntar saúde. E por pensar somente no futuro, esquece do presente e acabam por não viver nem o presente nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Mateus 6,33 fala: busquemos o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele amou tanto que se deu. 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Está escrito, queridos, eu devo dar a vida pelo meu irmão. Nós precisamos mergulhar nisso, praticar o uns aos outros. Esta expressão, uns aos outros, ela aparece mais do que 50 vezes no Novo Testamento. Amai uns aos outros, submetam uns aos outros, sirvam uns aos outros. A lista é enorme, Deus ordenando. Qual o contexto? A família espiritual. Nós precisamos fazer uma reflexão, sobre o nosso compromisso com a nossa família espiritual e tomar uma decisão, sabe, queridos? Falo isso com muito carinho, de não ser um frequentador ocasional, um cristão flutuante, mas ter um compromisso santo de se envolver. Eu falo isso com muito temor, sabe? Porque eu estou debaixo da palavra de Deus. Você que é nosso convidado, que está aqui pela primeira vez, não se sinta constrangido, mas é nosso compromisso com a palavra de Deus de ensinar. Eu quero ser um membro fiel do corpo de Cristo, ser parte da família onde eu tenho uma identidade de filho, e não mais dizer vocês, mas a partir de agora falar nós. Eu não quero mais ser um observador religioso, eu não quero mais ser um consumidor, eu não quero
mais pensar apenas no que a igreja pode fazer por mim. Eu não quero apenas pensar em ser servido, mas eu quero servir. Outra área, queridos, que nós temos como benefício da família espiritual, do envolvimento com a família espiritual, é a oportunidade de servir. Foi feita uma pesquisa nas igrejas dos Estados Unidos, lá tem pesquisa para tudo. Para que serve a igreja? 80% respondeu: a igreja serve para me servir. A igreja existe para me servir. Mas está errado. A igreja existe para que nós tenhamos a oportunidade de servir. Hebreus 6:10 fala assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Se eu amo verdadeiramente a Jesus, eu serei assim muito inclinado para servir. Olha esse texto aqui, 2 Coríntios 8:5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus deram a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós. Isso é muito forte, queridos. É da vontade de Deus que você faça parte da família espiritual, de amar o seu irmão e de servir o seu irmão. É da vontade de Deus que nós façamos isto. Deus está mudando, queridos, a mentalidade dos cristãos para uma mentalidade doadora, servidora. A minha vida tem sido transformada por isto. E eu quero aqui, queridos, abrir aqui um parênteses aqui na mensagem. Para você que está ouvindo essa mensagem e você fala: eu quero servir. Eu vou falar aqui alguns ministérios que você pode se dispor para servir. Estamos com inscrições abertas nos nossos ministérios para que você possa ter a oportunidade de servir. Tem o Ministério Atmosfera, que é o nosso ministério de entrada. Não precisa nenhum requisito para você servir no Ministério Atmosfera. Se você chegou na igreja hoje, domingo que vem, você já pode servir no Ministério Atmosfera, que é o ministério que serve aqui no culto, na recepção, no estacionamento, aqui no ambiente aqui do culto. Logicamente que você vai receber uma instrução para isso. Ministério Atmosfera. Nós estamos levantando novas equipes, porque nós vamos multiplicar o nosso culto no primeiro domingo de agosto. Glória a Deus. Nós teremos culto também às 18 horas. Atmosfera. Próximo ministério. Nós vimos aqui essa unção tão poderosa aqui no Ministério de Louvor. Você que tem talento para essa área, não esconda o seu talento. Procure o Mauro para servir no Ministério de Louvor. Próximo. Paz Kids. Queridos, eu sou apaixonado pelo Paz Kids. Primeiro porque eu tenho uma criança, o meu filho, que está lá no Paz Kids. E nós temos visto assim, Deus derramando tanta graça na vida de cada um dos irmãos e irmãs que servem no Paz Kids. E você tem a oportunidade também de servir. Não é todo domingo, tem uma escala, sabe, queridos? Inclusive, quando tiver 2 cultos, o nosso alvo é que cada culto tenha uma equipe diferente. Você pode servir no Paz Kids. Próximo. A mídia, né? Os irmãos aqui da mídia, que também, olha lá a Duda, é uma área também tão importante do culto. Talvez a gente não para pensar, né? A gente está aqui cantando, a gente está aqui durante a palavra, tem alguém ali operando.
Você pode servir nessa área também, pode ir passando. Áudio é também uma área muito importante aqui. Nós estamos ouvindo aqui, né, um som através do microfone, dos instrumentos. Tem alguém que está cuidando do áudio, pode passar a próxima. Foto e vídeo também é uma área tão importante que hoje a gente quer investir ainda mais nessa área, para que nós possamos cada vez mais ter mais qualidade nas nossas publicações, nas transmissões. O nosso culto é gravado, vai para o YouTube, todo o material vai para as redes sociais. Para quê? Para que as pessoas possam conhecer a igreja. Próximo, tem mais? A célula, deixa eu falar um pouco sobre a célula. Essa aqui é a foto da última célula na minha casa. Eu sou muito privilegiado de ter uma célula na minha casa. E como que você pode servir na célula? Primeiro, você pode ser um anfitrião de célula. Eu quero abrir a minha casa para ter uma célula semanalmente. A partir do segundo semestre, a gente vai ter as multiplicações através do projeto Casa de Paz. Se você deseja ter uma célula na sua casa, nos procure. Também há uma preparação para isso também. Você pode ser um líder de célula, um líder auxiliar. Tem uma preparação para isso também. Nós vamos fazer no segundo semestre um treinamento para discipuladores, treinamento para líder de célula. Tem mais tela? Oração, né? O nosso ministério de intercessão. Nós temos aqui, como eu falei para vocês, toda sexta-feira, às 20 horas, oração. E todo domingo, às 8. Tem irmãos que chegam mais cedo para orar. Se é a sua praia, se você gosta de fazer, também procure os irmãos para servir no ministério Paz Prayer. Amém? Discipulador. Você pode ser um discipulador. Nós vamos ter agora, no segundo semestre, treinamento para discipuladores. São os irmãos que estão junto com o líder de célula para acolher, para poder cuidar das pessoas. Então você que já está sendo acompanhado, sendo cuidado, sabe, tenha isso no coração. Eu quero também ajudar a cuidar de alguém. Tem mais? Acho que não. Então, queridos, que você tenha isso no seu coração. Eu quero ser um cooperador. Eu quero conquistar aquilo pelo qual fui conquistado. Queridos, como eu falei para vocês, estou nessa igreja desde 2004. Ano que vem faço 20 anos. Tem gente aqui que não tem 20 anos ainda. Eu fui inserido nessa família, sabe, queridos? E desde muito cedo me envolvi com esta família, servindo. Eu já servi muito no Ministério Atmosfera, lá em Barueri, na época que a gente trabalhava nesse ministério de recepção. Não havia alguém que a gente pagasse para limpar a igreja, por exemplo. A gente que fazia a limpeza da igreja, lavava os banheiros. Já servi em outras áreas. Eu servi muito tempo no Ministério de Louvor, ainda estou no Ministério de Louvor. Já liderei célula e hoje nós temos uma célula em casa ainda. Quarta-feira, os irmãos viram aqui, quarta-feira chovendo, e os irmãos estavam lá. Glória a Deus. E a gente ama fazer isso, servir o corpo de Cristo. E eu quero te incentivar, sabe, queridos, a ter esse compromisso de amor pela igreja. Sabe,
Acontece muitas vezes, né, que nós estamos numa família e nós não mudamos de família por causa de problemas. Vão ter lutas, vão ter situações. Eu não gosto mais dessa família, não gosto mais desse pai, dessa mãe, não gosto mais desse pastor. A família espiritual é como uma família biológica. Temos desafios, temos lutas, mas nós perseveramos. Amém, queridos? Eu decido amar, eu decido suportar em amor, perdoar, servir. Família é assim. Que o Espírito Santo possa nos ensinar nessa manhã. Nós não podemos aceitar ficar só recebendo e não doando. Nenhum tipo de reciprocidade. Chegou o dia de culto, eu vou estar lá. Chegou o dia de célula, eu vou me esforçar para estar lá. E vou levar os convidados ainda e vou amar estar junto. Porque é minha família espiritual. Queridos, isso já está acontecendo em nosso meio. Pastor Giovanni, lá da Paz São Paulo, ele fala uma coisa que toda hora ele fala assim, me belisca para ver se eu não estou sonhando. Porque eu tenho visto o Senhor fazendo em nosso meio, através de cada culto, de cada célula, de cada comunhão, de cada discipulado. Os céus estão abertos sobre esta família, sabe, queridos? São muitos sinais acontecendo. Casamentos restaurados, pessoas chegando. Como eu falei para vocês, nós teremos, a partir de agosto, 2 cultos. E eu falei aqui sobre que incentivei vocês para servir, mas nós temos visto muitas pessoas se dispondo, se voluntariando para servir, glória a Deus por isso. Mas nós precisamos de mais, porque nós cremos que nós veremos esta cidade aos pés do Senhor. Nós queremos ver milhares sendo pastoreados, queridos. Deus está escrevendo, sabe, uma linda história para os próximos dias, e eu e você fazemos parte disto. Esta cidade pertence ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Queridos, quando Jesus ele morreu na cruz, ele não levou apenas seus pecados, ele levou você também. Ele levou a nossa natureza egoísta, está cravado na cruz. Ele levou sobre si. Todos morreram. Nós morremos. Vamos ler Gálatas 2, 19 e 20, fala assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, eu fui crucificado com Cristo, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele morreu por todos, para aqueles que vivem, que estavam mortos anteriormente, para aqueles que vivem, vivam para Ele. Vamos ler aqui mais um texto, 2 Coríntios 5, 14, 15. Você já pode ficar de pé, nós já vamos partir aqui para o encerramento. 2 Coríntios 5, 14 e 15, fala assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Queridos, esta mensagem eu vou precisar de uma continuação. Eu não consegui falar tudo que eu precisava falar hoje,
Então nós vamos continuar no próximo domingo sobre o compromisso com a família espiritual. Eu tenho mais pontos aqui para falar sobre os benefícios do envolvimento com a família espiritual. Não vai ser possível falar todos hoje, mas eu quero ler com vocês o último versículo que está em Mateus 8,15, quando Jesus curou a sogra de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, com febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Amém? Quantos aqui foram curados pelo Senhor? Glória a Deus. Nós temos aqui esse testemunho da sogra de Pedro, que ela foi tão abençoada e ela passou a servir o Senhor. Queridos, nós temos recebido tanto do Senhor. Sabe, Ele tem feito tanto por nós. Não sei você, mas eu tenho tanto para agradecer o Senhor, porque Ele tem feito tanto na minha vida. E eu não tenho outra coisa a fazer senão servir a Ele e servir a família dEle. No mínimo, me envolvendo mais, me dispondo mais, não deixando de congregar. A vida cristã, como eu disse anteriormente, não é só ir para o céu, sabe, queridos? Mas é fazer parte da família de Deus na terra. Amém? Vamos cantar esse louvor e nós vamos orar. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Declare isso. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Assim vem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim.
querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Pai, nós oramos. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Pai, nós oramos nessa manhã e nós recebemos essa palavra. Nós queremos nos doar ao Senhor e nós queremos nos doar uns para com os outros, Pai. Que haja reciprocidade, que cada um de nós possamos perseverar, possamos nos esforçar a estarmos juntos, a servir uns para com os outros, Pai. Nós reconhecemos que nós somos corpo, que nós somos uma família, onde cada membro é importante, cada membro tem um valor imensurável, e que nós possamos ser esse lugar de acolhimento, Pai, onde nós temos sido acolhidos, nós possamos acolher, onde nós temos sido cuidados, nós possamos ajudar a cuidar também, que nós possamos desenvolver relacionamentos saudáveis no contexto da sua família, amando, perdoando, Senhor, submetendo em amor, suportando em amor. E nós temos a oportunidade de servir, Pai. Nos dá esse coração cada vez mais. Não nos deixa esmorecer, Pai. Que nós possamos todos os dias reconhecer que nós somos privilegiados em fazer parte da Tua família na terra, de poder representar o Senhor na terra, de sermos as Suas mãos, de sermos os Seus pés, e poder contribuir com o avanço do Teu reino, Pai, em nome de Jesus. Vem sobre nós, fala conosco durante a semana, Senhor, que nós possamos nos envolver mais, possamos desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor, e com isto, desenvolver relacionamento com o meu irmão, com os meus irmãos, com a família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Os abençoe, queridos.